Vamos continuar aquilo que o Espírito Santo tem ministrado a nós, através desse tempo que o nosso Senhor Jesus esteve antes de ser crucificado. Toda vez que Deus fala sobre edificação da sua igreja, edificação da sua noiva, Ele fundamentalmente precisa agir sobre 3 plataformas. Para a edificação da noiva de Cristo, dos vencedores, o Senhor Jesus, Ele estabelece, Ele edifica a sua noiva sobre esses 3 fundamentos que devem ser sólidos, que é o amor do Pai em nós, que reflete no amor ao próximo naturalmente. É o primeiro fundamento. O segundo fundamento é a provisão de Deus. A provisão de Deus, diga-se de passagem, é muito mais do que a provisão financeira. Ela inclui a provisão financeira, mas ela não se fecha apenas à provisão financeira. A provisão de Deus, ela vai muito além. Ela traz aquilo que nós entendemos por prosperidade ou sucesso, que está muito além do que apenas você ser bem-sucedido financeiramente. E em terceiro lugar, e tão fundamental quanto os 2 primeiros, é o poder do Espírito Santo. Não apenas a sua presença em nós como penhor, mas estamos falando aqui do dunamis, que é o poder em ação, é o poder eficaz, no sentido original da palavra, é a ação do Espírito Santo em nós. Esses 3 fundamentos foram claros em 4 capítulos de João. Do capítulo 13 ao capítulo 17, a mesma passagem que Jesus estava com seus discípulos na noite de Páscoa. Ele fez questão de citar esses 3 fundamentos por exatos 5 vezes. E ele foi questionado na sua palavra, no seu discurso com os discípulos, porque ali estavam os 11 discípulos, 12 no início, mas a gente sabe que Judas saiu logo no começo, porque ele tinha algo importante para fazer. E desde o início do discurso de Jesus, ele foi interrompido exatamente por 5 vezes, por 5 homens diferentes. E ele fez questão de citar esses 3 fundamentos 5 vezes, porque sempre que você forma uma doutrina, você precisa de 3 fundamentos para formar essa doutrina. O número 3, ele é extremamente importante numa doutrina. Repare bem, Deus, Ele é triuno, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós somos 3 em 1, você é corpo, alma e espírito, amém? Os céus, a Bíblia diz que existem 3 céus, primeiro, segundo, terceiro céu, inferno tem 3, batismo são 3, toda a doutrina bíblica que é 100% eficaz, ela passa pelo número 3, mas nós entendemos que o número 5 também é um número importante na Bíblia. O número 5, ele diz respeito à nossa responsabilidade no corpo. Jesus Cristo, na primeira ceia, ele falou sobre a edificação do seu corpo. Por quê? Ele deu os 3 tópicos importantes: amor ao próximo, provisão de Deus e poder do Espírito Santo, falando de 5 vezes o que diz respeito à edificação da noiva, a responsabilidade nossa no corpo de Cristo. João capítulo 14, a partir do versículo 18. Não vos deixarei órfãos. Que bom que nós não somos mais órfãos, agora somos filhos, glória a Deus. Voltarei. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vocês me verão. Porque eu vivo em vós, e da mesma forma, vivereis. E naquele dia, entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, perguntou-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus então lhe respondeu, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos até ele
e faremos nele o nosso lar. Jesus disse que se alguém ama a ele, como diz que ama, obedece a sua palavra. Quero frisar esse verso porque a religião, ela inverteu esse processo. Por séculos, por anos e anos, a religião, ela fez questão de inverter esse papel. Preste atenção na ordem que Jesus colocou a coisa. A resposta dele no versículo 23. Se alguém me ama, é o início, obedecerá a minha palavra. Ou seja, começa por aqui. Segundo, o meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. A palavra lar está em algumas versões aí como morada. É interessante como Deus triuno, ele faz questão de habitar em nós, de fazer em nós morada. Mas preste atenção, essa morada é o caminho final e não o início. Escute o que eu vou lhe dizer. Você já deve ter ouvido muito aí no mundo que as pessoas têm Jesus no coração. Você já ouviu isso ou não? Ah, você crê em Jesus? Você crê em Deus? Jesus te ama. Eu sei, eu tenho Jesus no meu coração. Porque por séculos a religião ela inverteu o papel. Assim como muitas coisas, muitas doutrinas ela inverteu. Ela colocou primeiro Jesus no coração e depois, se você quiser, você segue as palavras dele. Só que Jesus disse que a coisa não é assim. Ele falou, se alguém me ama, este obedece às minhas palavras, segue os meus mandamentos. E a partir daí, o Pai o amará e nós faremos morada nele. Ou seja, o início desse processo é a sua declaração de amor aos céus. Qual tem sido a sua declaração de amor aos céus? Será que você, como a maioria dos religiosos, gosta de dizer que tem Jesus no coração? Ou gosta de dizer, eu também amo a Deus? E gosta de ter um relacionamento raso com o Pai? Mas ele está dizendo, se alguém me ama, obedece às minhas palavras. Porque o amor, nós já aprendemos isso, ele está totalmente conectado à atitude. Não existe amor sentimento, mas existe um amor comportamental. Você pode até chamar de amor o relacionamento que você tem com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa. Você pode chamar isso de amor. Mas não se iluda, não é desse amor que Jesus está falando. Jesus está falando do amor verdadeiro, o amor que é dirigido por atitudes e demonstra um comportamento. Não está falando de sentimento algum. Porque você não precisa de ser sentimental para tomar decisões. Você não precisa ser movido por uma paixão para tomar a decisão correta. Agora, a paixão pode te levar a várias decisões erradas. O que normalmente acontece, especialmente na nossa cultura ocidental, é que nós somos seres movidos basicamente por emoção. Você já viu o indivíduo que compra compulsivamente? Ele não consegue ver a palavra promoção, liquidação, outlet. Manifesta um negócio dentro dele que parece que toma controle de tudo. Porque nós entendemos que a palavra de Deus ela é luz. Sim, ela é a luz eficaz que ilumina o nosso caminho, não o nosso coração. Nosso coração é enganoso, terrível, corrupto. Continuemos, verso 24. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é a minha, mas é do meu Pai que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado, enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o conselheiro, diga assim, o conselheiro. Sim, ele, o Paracletos, o ajudador, o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades. Glória a Deus. E ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Preste atenção em duas coisas importantes.
O Espírito Santo, ele nos ensinará todas as verdades. Ou seja, você tem anseio pela verdade, você deseja a verdade, seja a verdade do seu futuro, seja a verdade do seu casamento, seja a verdade do seu namoro, seja a verdade da vida profissional, seja a verdade da sua família. Qual é a verdade que você mais deseja? O texto não diz o plural. Ele te revelará as verdades da vida, não. Porque a verdade só existe uma. Jesus disse assim: eu sou a verdade. Ou seja, todos os caminhos e todas as respostas que você procura estão em Jesus. Jesus, ele é revelado pelo Espírito Santo. Você quer conhecer Jesus na sua plenitude? Busque o Espírito Santo, porque é Ele quem revelará. Esse é o primeiro grande aspecto. O segundo aspecto, ele disse: Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Ou seja, o Espírito Santo, ele não nos deixa esquecer. Você sabe o que eu me lembro? A primeira coisa que eu me lembro ao ver esse texto é do filho pródigo. Porque quando o filho pródigo saiu, gastou toda a herança de seu pai, passou um tempão no mundo, curtindo a balada, curtindo a bebedeira, gastou tudo e mais um pouco. Ele se lembrou do colo do papai. Não importa onde você esteja, se você tem o Espírito Santo, uma hora ele vai te fazer lembrar. Você lembra de como é doce a minha presença? Você lembra de como era gostoso estar naquele louvor na atração? Você lembra de como era bom participar daquele GC? Você lembra. Ele, o Espírito Santo, vos lembrará. Dá para entender o movimento chamado cristão procurar fazer alguma coisa sem o Espírito que ensina todas as verdades e sem o Espírito que faz lembrar de tudo que Jesus disse. Onde vai chegar? Porque tem muitos lugares que colocam uma placa e diz: nós somos diferentes, nós somos uma nova igreja, nós somos um lugar assim assado, nós somos os cristãos verdadeiros. Querido, cuidado com os títulos. Agora, existe como uma denominação se intitulada cristã andar, fazer algo bom para Deus sem o Espírito Santo, ou que tem o Espírito Santo abafado? Não, você fica aí, não faz muita coisa, porque senão... Não, nós cremos no Espírito, a gente sabe que a gente tem o Espírito. Mas e aí? Que tipo de relacionamento você tem com Ele? Paulo, ele faz questão de dizer assim: não entristeçais o Espírito, porque o Espírito pode ainda estar em você, sim, porque isso ninguém tira, é a graça de Deus sobre você, mas ele pode estar muito triste dentro de você, porque ali ele não tem ouvido, ele não tem alguém para compartilhar, ele não tem alguém para se envolver, ele não está cumprindo a sua função, ele não está cumprindo o seu chamado. Ele só está porque foi conveniente para você recebê-lo. Porque senão você jamais receberia a salvação. Mas o Espírito Santo está de que forma? De que maneira nós temos recebido o Espírito e dado liberdade para ele agir em nós? Ei, cuidado! Cuidado com os lugares que não pregam com eficácia a liberdade e o poder do Espírito Santo. Porque se não há isso, não há a plena revelação da verdade. Se não há a liberdade do Espírito Santo, se não se fala, se não se toca, se não se enaltece, se não dá liberdade para ele agir, toma cuidado. Tudo funciona, a organização funciona, o marketing funciona, a alegria, a parede funciona, as músicas funcionam, existe uma palavra que é pregada, mas e daí? E a essência, e o Espírito, e aquilo que é eterno? Reunir pessoas não é símbolo de fruto de Deus. Eu vou chegar lá e você vai entender exatamente aquilo que eu estou dizendo. Vamos para o capítulo 15. A partir do primeiro versículo, Jesus disse assim: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor ou o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. Todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que dê ainda mais fruto. Vós já estáis limpos, glória a Deus,
pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Todos nós somos ramos dessa vinícola. E Jesus está dizendo que aquele que produz fruto não são os ramos. O produtor não é o ramo, mas é a videira. Muitos de nós achamos que quando somos chamados para um departamento, para um ministério, destacados para discipular uma pessoa, para liderar um GC, para fazer algo na obra de Deus, você diz assim: eu não tenho capacidade. Isso é muito para mim. Você olha para si e você acha que o seu ramo é capaz de produzir fruto. Mas Jesus está lhe dizendo: ei, o seu ramo ele não produz fruto. Quem produz o fruto é a videira. A sua função é apenas uma: permanecer ligado à videira. Permanecer é a palavra-chave deste versículo. Ou seja, você não é habilidoso para criar, você não é habilidoso para gerar, você não é habilidoso para fundamentar, você não é habilidoso para convencer, você não é habilidoso para discutir, para debater, para ensinar. Você só precisa permanecer. Então para de olhar para o seu umbigo, para o seu intelecto, para as suas experiências. E basta você olhar para os seus joelhos. E dizer: será que eu tenho permanecido? A nossa única função é permanecer. Isto separa intelectuais de necios. Isto separa os pós-graduados dos analfabetos. Isso separa o preto do branco, a classe E da classe A. Ei! Jesus não separa. Jesus não separa. Nós separamos. Nós gostamos de olhar, analisar e intitular: este é muito bom, este vai arrebentar, este vai ser o melhor, porque o cara é bom. Jesus, ele olha dos céus e disse assim: este vai ser bom, porque ele permanece em mim todos os dias. Ele não olha a cor, ele não olha o credo, ele não olha a capacidade, a inteligência, a sabedoria. A única coisa que ele olha é se você está permanecendo nele ou não. Para de achar que Deus tem que se adaptar a você e não você a palavra. Você não precisa de capacidade. Você não precisa de reconhecimento humano. Você precisa permanecer. Foi isso que Jesus falou. Continua no versículo 4. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos. Homens, você gosta quando a sua mulher olha para outro homem? Mulheres, vocês gostam quando seus maridos estão assistindo aquele programa de televisão, aparece aquele comercial da Itaipava e ele fica lá de olho arregalado, babando? Vocês gostam disso, mulheres? Por quê? Porque vocês se uniram, se tornaram uma só carne. Quando você está unido, certas coisas te dão ciúmes. Certas coisas pegam mal. Você está entendendo? Certas coisas te dão aversão. E às vezes até nojo. Porque a união faz isso. A união de propósitos, a união de valores, a união de entendimento, mas sobretudo a união de espírito. Este vai ser um. E tudo aquilo que não comunga com o seu credo, com os seus princípios e com o seu espírito, está ferindo totalmente
enche o seu coração, a sua alma, a ponto de você olhar para aquilo e dizer: ai, que raiva, que nojo. Você fica com raiva, porque você ama a pessoa com quem você está unido. Você criou um vínculo, uma responsabilidade, uma aliança, um sentimento. Mas o que eu estou falando vai muito além de sentimento. Mas existe e deve existir o sentimento, a paixão. A nossa função é permanecer unidos. 5. Eu sou a videira. Aleluia. Vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Que obra é essa? Eu te pergunto, que obra é essa? De que obra Jesus está falando? Abra rapidinho em Mateus, capítulo 7, verso 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Ou muitas obras, em algumas versões? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Que tipo de obra você, como corpo e noiva de Cristo, está realizando? Que tipo de obra você tem apresentado aos céus? Porque aos olhos humanos, as suas obras podem parecer boas. Assim como aqueles homens de Mateus capítulo 7. Eles chegaram, Senhor, mas nós não estamos profetizando em teu nome. Nós não expulsamos demônios. Não realizamos milagres e obras maravilhosas. E aí, Senhor? Porque você pode realizar obras lindas, até mesmo em nome de Jesus, sem Jesus estar em você. E é interessante que essas 3 obras destacadas, profetizar, cura e milagre, elas estão sempre relacionadas às multidões. Porque essas 3 obras maravilhosas, e eu não estou inferiorizando as obras são grandes, mas as obras sem Jesus podem até reunir as multidões, mas perante os olhos do Senhor, elas são abomináveis. E no grande dia, no dia do juízo, que todos nós iremos prestar conta, Jesus vai dizer assim, eu nunca te conheci. Que tipo de obra Jesus estava falando em João capítulo 15? Porque ele diz assim, continua, vamos ler de novo o versículo 5. A última parte do versículo, Jesus disse assim, porque sem mim nada podeis realizar, ou não podeis realizar obra alguma. Ei, come on, pense, usa a sua inteligência, conecta esse texto, esse versículo, com o versículo que você leu em Mateus 7. Como assim? Porque teve pessoas que realizaram obras grandiosas, mas Jesus não estava neles. E como que Jesus está dizendo agora que nós não podemos realizar obras se Ele não está em nós? Porque não é da mesma obra que Jesus está falando. Preste atenção. No caso de Mateus capítulo 7, ele estava falando de obras para Deus, sem Deus. No caso de João, capítulo 5, ele está falando assim de obras
para Deus, em Deus, com Deus, para a glória de Deus, que se iniciou em Deus, que o meio é Deus e que termina em Deus. Ou seja, obras eternas, obras espirituais. Lembra daquele texto que diz assim: obras de feno, de palha e outras obras que são de ouro, de prata e de pedras preciosas. Você lembra? Então existem obras que são volumosas demais, de feno e palha, mas elas passarão no dia do juízo final, pelo dia do fogo, e serão consumidas. Mas o ouro, a prata, as pedras preciosas, elas não são consumidas, elas permanecem por toda a eternidade. Essa é a diferença de uma obra para outra. Continua, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Mas permaneceres em mim, as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis tudo o que desejares e vos será concedido. Diga aleluia! Eu sei que a nossa mente é limitada, o nosso tudo não é o tudo de Deus. Creia. E quando Deus diz assim: se você permanecer em mim, o meu tudo você vai conhecer. Preste muita atenção. A nossa responsabilidade está apenas em um verbo: permanecer. Quando o Senhor chamou a Josué, o Josué era um jovem, glória a Deus por isso. Ele diz assim: vem cá, meu jovem, tudo que eu fiz com Moisés, e muito mais, a bênção que estava sobre ele, a unção, a provisão, o poder, muito mais ainda eu te darei. Aí ele diz um versículo em Josué, capítulo 1, no versículo 7, Deus diz assim para Josué: Josué, tão somente tende bom ânimo. Se o Senhor estivesse falando no Novo Testamento, Ele teria dito assim: Josué, apenas permaneça em mim. Porque o ter de bom ânimo é permanecer. A única função que cabe a nós, Jesus não está pedindo para você se capacitar, para você se pós-graduar, para você ser um gênio, para você passar 6 horas por dia orando, louvando, de joelho, intercedendo. Ei, ouça. Ele só está dizendo para você: filho, tende bom ânimo. Permaneça. Permaneça. Onde? Como? Permaneça no meu amor. Porque se você sentir o meu amor, a minha graça diária, você vai ter aquilo que dá com o seu próximo. Você vai conseguir responder o meu mandamento. Abra em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Paulo, ele descreve aqui o fruto do Espírito. E ele diz assim, Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Contra essas virtudes, são várias virtudes, mas o fruto é um só. O versículo 22 não começa dizendo, os frutos do Espírito são, mas ele começa dizendo, o fruto do Espírito é, no singular. Repare que nós lemos em João capítulo 15, Jesus falando sobre a videira. E ele diz assim, se permanecerdes em mim, vocês produzirão fruto, e não frutos. Porque o fruto do Espírito é um só. E todas as virtudes do Espírito, destacadas aqui como amor, alegria, paz, paciência,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, todas essas virtudes, elas dizem respeito ao seu comportamento com alguém. Então, o fruto do Espírito, ele é algo que é gerado através de você, porque você é o ramo. Não é você o gerador, não é você quem gera. Ele passa por você, ele é gerado por você para atingir alguém. Aleluia! Porque o fruto do Espírito, que é produzido em você por Deus, ele necessariamente tem que tocar a vida de alguém. Volta para João capítulo 15. Aí nós entendemos, e fecha muito bem o versículo 8, em que Jesus disse assim: o que glorifica meu Pai é que deis fruto no singular. Aleluia! O que glorifica o Pai é que você dê fruto. Sabe por que você precisa desse amor? O amor do Pai que desce sobre você é exatamente isso. Preste atenção. É exatamente esse amor que desce sobre você através do Espírito Santo, que faz o seu ramo produzir o fruto. Ou seja, você não tem mérito no fruto. Porém, se você não dar fruto, o Pai cortará o seu ramo. Porque na videira não há ramos que são infrutíferos. O Pai detesta ramos infrutíferos. Uau, 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 uau. Como assim? Pastor, eu sempre aprendi que Deus é amor. Ele é amor. Por isso que Ele não exige de você capacidade alguma. Por isso que Ele não exige de você mérito, algum destaque. Ele diz assim: tudo é por mim, filho, é eu que faço. O fruto vem de mim, a essência vem de mim, o amor é eu que te dou. Tudo que você precisa ter é bom ânimo. Tudo que você precisa buscar é permanecer em mim. Porque se você permanecer em mim, as minhas palavras estarão em você. E a partir desse momento você pode pedir qualquer coisa, que tudo que você precisar, eu, teu Pai, já providenciei nos céus e derramarei provisão na terra para você. Tudo o que você precisar é muito mais do que tudo o que você imagina. Preste atenção. Tudo o que você precisar é muito, muito mais do que tudo o que você pede. Tudo o que você precisar é o que o Pai sonhou com você desde a eternidade.